Vamos conversar um pouquinho acerca dos primeiros habitantes de Campina Grande, os índios cariris. Este comentário é feito baseado nas primeiras páginas do livro Riacho das Quengas. Vamos lá. Os índios cariris, os antigos habitantes de Campina Grande. O nome dos índios cariris, eles eram chamados de Dezebucuar cariris. Dezebucuar cariris. E o idioma que eles falavam era o idioma Dezebucuar, né? Um idioma extinto, ele não tem mais nenhum registro, apenas algumas palavras sobraram na história, né? Campina Grande foi colonizada na década de 1690. 1690, ou seja, 190 anos depois da colonização do Brasil, né? Na verdade, a colonização do Brasil começou mesmo em 1530, né? Mas vamos dizer que o Brasil foi descoberto em 1500. Então a colonização de Campina Grande só se deu na década de 1690 a 1700, onde houve várias revoltas, as revoltas dos tapuias. Origem dos colonizadores. Quem colonizou Campina Grande foi Teodósio de Oliveira Ledo, a família Ledo, Oliveira Ledo, né? Eles vieram de Cabaceira, né? Cabaceira e Boqueirão, mas os colonizadores mesmos vieram da Bahia. Eles vieram da Bahia, foram para Cabaceira, para Boqueirão, e daí eles subiram para a cidade que hoje é cidade de Boa Vista, antigamente região de Boa Vista. A origem dos índios cariris é muito discutível, porque nós encontramos registros em vários lugares acerca dessa grande tribo, dessa grande nação Dezebucuá Cariri. Na verdade era uma nação de índios constituída de várias tribos, né? Encontramos origens muito fortes dos índios cariris nas margens do rio São Francisco, né? Ou seja, os índios, tudo indica que os índios cariris vieram das margens do rio São Francisco, e não sabemos o porquê deles se dirigirem para Paraíba, né? Para essa região polarizada por Campina Grande. Encontramos também algumas tribos de índios cariris no litoral, né? No litoral paraibano e nas margens do rio São Francisco. Acredito eu que as evidências maiores são no rio São Francisco. Então eles vieram ou através do rio São Francisco, ou eles habitavam ao redor do rio São Francisco, e por algum desafeto eles emigraram para a região de Campina Grande. Eles não eram tupis. O que nós sabemos dos índios cariris é que eles não eram tupis. Eles tinham um idioma próprio, uma linguagem própria. Não era nem o tupi e nem o guarani, que são duas línguas, né? Porque a pessoa pensa que tupi e guarani é uma língua só. Não, são dois idiomas. O idioma falado pelos antigos habitantes de Campina Grande, os índios cariris, se chamava o idioma Dezebucuá. Dezebucuá. Nós encontramos várias evidências desse idioma, né? Algumas palavras nesse idioma. Bodó-Congó é um idioma Dezebucuá, né? Dos índios cariris. Bodó, né? Pitá ou Bodó-Pitá, que era a região de Fagundes, se chamava Bodó-Pitá, e podemos até afirmar que é a região de Campina Grande, já que a serra de Bodó-Pitá vinha até a grande planície, a grande Campina, que hoje é Campina Grande. E a palavra Bodó em si significa, né, é uma palavra Dezebucuá Cariri, né? Uma palavra Dezebucuá Cariri, e encontramos essa palavra até no forró, né? Forró Bodó. E essa palavra forró bodó é para todos os bodóis, porque os índios, né, cariris, eles eram chamados de bodóis. Aí acabou todo mundo sendo chamado de bodó. Então, forró, F-O-R, aí depois outra palavra, A-L-L, para todos, em inglês. E forró bodó, para todos os bodóis. Os índios eram chamados de bodóis, né? Os lugares onde habitaram os índios cariris. Campina Grande era a grande massa cariri, né? Existiam inúmeros índios cariris que iam desde do rio do Açu de Bodó-Congó, mais ou menos por ali, né?
até a Serra de Bodopitá, né, que hoje é Fagundes. Então existia um grande número de índios cariris, né? Até a região de Bodopitá, que também era lotada de índios. A região de Fagundes tinha muitos índios. Boqueirão tinha índios cariris, que eram chamados cariris velhos. Ninguém sabe por que esses cariris velhos. Ninguém sabe se foi o próprio Teodósio de Oliveira Ledo que deu esse nome cariri velho, porque eles eram cariris, mas eram contra os cariris daqui, da cidade de Campina Grande. Ou ninguém sabe se era uma facção de índios cariris mais antiga. Não sabemos, mas sabe-se que os índios que habitavam a região de Boqueirão e Fagundes eram os cariris velhos, Cabaceira, né? Onde habitavam os cariris velhos, tribos remotas do litoral paraibano, também foram encontrados e eram denominados cariris. Depois da colonização, foram encontrados muitos cariris na região de Areia. E eles ganharam o apelido de tristonhos. Por que tristonhos? Porque eles andavam tristes, eles eram melancólicos. E essa geração de índios lá de Areia, eles se misturaram com os brancos de lá e formaram a cidade de Areia. O primeiro habitante de Areia era um índio cariri, chamado Pedro de Bruxaxá. Pedro de Bruxaxá. Ele era um índio cariri colonizado pelos padres de Fagundes. Então ele foi lá. Muitos querem negar essa história, dizendo que foi Heriote o primeiro a fazer casa lá em Areia. Tudo bem, Heriote foi o primeiro a fazer casa, mas antes de Heriote houve o Pedro de Bruxaxá, um índio colonizado pelos padres de Fagundes, e foi morar naquela região para dar assistência aos tropeiros que passavam por ali e pousavam debaixo da grande árvore, a gameleira, né, de Areia. A nação cariri era inimiga dos portugueses e amiga dos franceses. Ninguém sabe por que essas pendengas entre cariris e portugueses. Sabe-se que os cariris não simpatizavam os portugueses, a não ser os cariris velhos lá de Fagundes, né? Não, de Fagundes não, da região de Boqueirão, de Cabaceiras. Mas os demais cariris, tanto do litoral, ali perto dos índios potiguara, eles simpatizavam os franceses, que eram grandes comerciantes, né, e piratas da época, compravam e trocavam objetos e mercadoria com os índios. Houve um extermínio dos índios de Zebucuá, cariris de Campina Grande, feito por Teodósio de Oliveira Ledo, capitão-mor dos índios cariris de Cabaceira. Antônio de Oliveira Ledo, né, e Constantino de Oliveira Ledo eram os capitães-mor dos cariris. E esses capitães, eles ficaram velhos e passaram pelo seu sobrinho mais novo, igualmente sanguinário, perverso, Teodósio de Oliveira Ledo. E conseguiram dar esse título através do rei a Teodósio de Oliveira Ledo, mas quando eles passaram esse título a Teodósio de Oliveira Ledo, eles já estavam na região de Boa Vista e já tinham feito amizade com os índios tarairus, ou seja, índios arius, né? E eles souberam utilizar muito bem a inimizade que existia entre os índios tarairus ou arius contra os índios cariris. Porque os portugueses costumavam fazer assim. Eles estudavam as diferenças entre índios e índios, colocava índio contra índio, quando os índios se exterminavam, ele ia lá e dominava o resto. Era mais ou menos a visão do colonizador, né? E Teodósio de Oliveira Ledo fez uma aliança com os índios tarairus, né? E começaram a planejar a invasão onde hoje é a cidade de Campina Grande. Campina Grande, uma cidade que era uma campina vista do alto, né? Na chegada ali por São José da Mata, né? Você vê uma campina imensa, um lugar muito lindo. E isso cresceu os olhos de Teodósio de Oliveira Ledo. E é isso que nós vamos ver agora, os combates que foram feitos para a destruição dos índios cariris e a colonização da cidade de Campina Grande. Vamos ver, vamos lá.